Tenha paciência comigo e assista a este vídeo porque é muito, muito importante, pois há um padrão que está surgindo em todo o Ocidente. E se você é um cidadão do Ocidente, então é importante que você entenda isso, porque se ainda não aconteceu no seu país, vai acontecer. Eu não sei sobre o Canadá ou a Nova Zelândia, me desculpe. Eu não acompanho esses países tão de perto quanto acompanho a Grã-Bretanha, os Estados Unidos e a Austrália. Isso é importante. Se ainda não ocorreu no Canadá e Nova Zelândia, vai ocorrer. Então, Pauline Hanson, como vocês sabem, está na política há quase 30 anos, mas só nos últimos 12 meses, mais ou menos, ela explodiu em popularidade por razões que são muito compreensíveis para mim. Mas para algumas pessoas, elas ainda não conseguem entender isso. Sinceramente, não entendo como essas pessoas chegaram tão longe na vida ou em suas carreiras. Veja isso. Antes de entrar no assunto, perceba como eles são patéticos. Você acha que a BBC é ruim? Assista a ABC. Essa é a nossa BBC. Você não vai acreditar nisso. Olha só, eles exibiram isso na nossa TV nacional, financiada pelos contribuintes. Só para te dar um pouco de contexto, Gina Rinehart é a mulher mais rica da Austrália. Ela é bilionária e está apoiando o One Nation, o partido One Nation da Pauline Hanson. Olha só. Porque quando a revolução chegar, você vai se esconder debaixo da cama? Ou você vai saber exatamente como enfiar um pau bem no rabo da Gina Rinehart, mexendo, misturando as tripas dela até ficar tudo bem homogêneo, transformando-a em um grande enroladinho de salsicha. Fazer algo do nada? Aquela explosão obscena e cruel, aquela visão pornográfica de violência que a ABC deve ter visto antecipadamente, que foi ao ar. A ABC ainda assim escolheu exibir? E das 4 pessoas naquele programa, que eram jurados e apresentador, apenas uma delas fez sequer uma crítica leve. Essa pessoa foi a apresentadora da ABC, Lee Sayles. Essas são as pessoas que posam de virtuosas. Apenas lembre-se disso. Assim como o resto do mundo ocidental, a Austrália também foi tomada por esquerdistas malucos, pessoas woke, autoproclamadas virtuosas, que sempre acham que podem nos dizer o que fazer, nos policiar moralmente, nos dar lição de moral. Mas é assim que eles são, é. Eles estão na TV Nacional exibindo um vídeo. Não conheço esse programa, não assisto a ABC e não sei do que se trata, mas estou supondo que eles estão passando vídeos dos participantes e depois fazendo críticas. Com certeza existe uma política editorial, com certeza você não vai exibir algo tão grotesco e vil como aquilo. Na verdade, eu tô preocupado que, sabe, eu possa receber um aviso do YouTube por exibir isso. Mas olha, YouTube, eu só estou mostrando o que foi exibido no canal nacional da Austrália, a ABC. Eu realmente gostei bastante disso. Mas ele realmente gostou, ela também gostou. Eu queria criticar que você mudou o tom de um filme universal, que incluía todos dizendo: "Ei, já se sentiu insignificante? Todos temos problemas e estamos juntos nisso." Você encerrou com uma piada fácil e um pouco maldosa sobre Gina Rinehart, passando a mensagem: "Estamos juntos, exceto quem não compartilha das minhas posições políticas." A menos que você seja Gina Rinehart. Eles estão rindo. São as mesmas pessoas que foram atrás daquela comediante das redes sociais. Esqueci o nome dela. Ela fez algumas piadas sobre indianos e aborígenes. Nada desse tipo. Nada desse tipo. E eles foram atrás dela, fizeram ela ser demitida do trabalho. E olha, para ser honesto, eu diria que talvez algumas delas tenham sido um pouco grosseiras. E é por isso que eu não apoiei ela. Eu não apoiei ela, o que ela estava dizendo. Mas isso não é nada. Pessoal, vocês estão esquecendo de algo de novo. Isso não é rede social. Eles estão passando isso na nossa TV nacional, TV nacional. Enfim, então Pauline Hanson acabou de tirar o sono deles. Sabe, eles perderam o sono por isso. Acordam, atacam ela, vão dormir, atacam ela, sentam pra almoçar, atacam ela. Simplesmente não conseguem, não têm respostas. Eles não têm soluções para parar esse avanço da popularidade de Pauline Hanson. Então, Pauline Hanson, como eu disse, tem liderado as pesquisas nos últimos 12 meses, mais ou menos, e agora individualmente, ela é a líder política mais popular da Austrália e o partido político dela, em algumas pesquisas, está em primeiro lugar. E em outras pesquisas, está em segundo lugar, bem próximo do Partido Trabalhista que está no poder. Então, Pauline Hanson disse isso.
E eu acho que esse ponto específico é o que está impulsionando o sucesso dela. Isso atrai as pessoas a ela, pois fala com a clareza que esperamos dos políticos, mas que eles não têm. Nós não podemos ser uma sociedade multicultural. Nós somos uma sociedade multirracial, mas precisamos ser monoculturais. É isso. Uma afirmação tão simples. Uma afirmação tão simples. Isso é uma denúncia aberta dessa ideia de multiculturalismo. Por que isso está ganhando força? Porque eu acho que as pessoas têm olhos. As pessoas podem ver o que está acontecendo. Então ela disse isso. E isso basicamente fez todo o nosso establishment político dar um chilique. Isso basicamente jogou o atual primeiro-ministro, de quem digo há muito tempo, e agora cada vez mais gente concorda, que é o pior primeiro-ministro da história da Austrália, em um chilique. Ouça o que ele diz. Ouça o que ele diz e veja este trecho viral do seu último discurso. E aqui estamos nós, Anthony Albanese, tentando nos convencer de que a Austrália sempre foi multicultural. Isso não é o tipo de multiculturalismo que não gostamos. Estamos de boa. Eu não vejo ninguém reclamando de alemães, franceses, gregos ou italianos vindo para a Austrália. Ninguém reclama disso. A gente reclama de culturas antagônicas. Um era um americano fingindo ser canadense e ninguém tinha certeza se o líder tinha nascido na Nova Zelândia ou no Chile. Aqueles homens jamais poderiam ter imaginado uma reunião da bancada de um governo trabalhista com maioria de mulheres, ou uma chamada que começa com Abdul Albanese Ali Ambihaipaha Ananda Raja Yes. Sim, por bons motivos, porque veja o resultado final. Aquelas pessoas, quem quer que fossem, se você as menospreza, e repito, falo isso como pessoa não branca, alguém de fora, pois preciso ser objetivo. Aquelas pessoas criaram algo de sucesso. O que você está construindo não parece muito bem sucedido e parece que você está destruindo a sociedade australiana. Parece que essa sua ideologia de pessoas de toda parte, mas de lugar nenhum, não está criando nada que valha a pena se orgulhar. A Austrália está indo ladeira abaixo. Essas pessoas construíram a Austrália como conhecemos, mas que nós herdamos, que você herdou. Era um país moderno de primeiro mundo, onde o céu era o limite. Mas parece que você está nos levando para esse poço sem fundo, sem fim à vista. Tudo está indo ladeira abaixo. Então, sim, com razão, eles nunca poderiam imaginar que um dia isso aconteceria com o Partido Trabalhista. Nosso partido e nosso movimento são mais abertos, mais democráticos, mais diversos e mais igualitários. Mais diverso não significa necessariamente algo bom. Mais igualitário também não significa algo muito bom. Especialmente mais iguais, ou equidade, como eles gostam de chamar isso. Pessoas burras não são iguais a pessoas inteligentes. Não são. Simplesmente não são. Então, esses valores, de novo, esses valores foram propagados porque parecem bons no papel. Eles parecem bons. Devemos amar e abraçar todos. Diversidade é nossa força. Todas as culturas são iguais. Eles soam bem lá embaixo. Quero dizer, e quando você alcança um certo nível de paz na sociedade, paz e prosperidade, então você tem tempo para abraçar esses belos valores, esses valores tão nobres. Você tem tempo para isso até que um imigrante de um país do terceiro mundo chegue, onde ele viu o tio, o irmão, a mãe serem esquartejados por uma gangue rival. Ele chega à Austrália e pensa: uau, não há violência com facão nas ruas, as pessoas apenas andam e deixam as portas abertas. O que está acontecendo aqui? Mas ainda carregam traumas. Por isso vemos violência com facão cometida por africanos nas ruas da Austrália, algo que, estou dizendo, nunca vimos antes. Esse é Anthony Albanese. Ele acha que se gaba, mas ainda não terminei. Eu só quero rapidamente mostrar para vocês outro vídeo de uma senadora liberal. É por isso que eu não entendo como essas pessoas chegaram tão longe. Então, essa mulher que vocês estão vendo é a senadora Jane Hume. Ela é senadora pelo Partido Liberal, equivalente aos conservadores. Assim como os conservadores caíram nos últimos 14 meses, o mesmo ocorreu com eles, e eles não entendem o porquê. Eles não conseguem entender porque a liderança ainda está com a cabeça enfiada no próprio traseiro. Eles acham que são bons demais, que o One Nation é inferior a eles. 40% da Austrália, ou 35%, dependendo da pesquisa que você olhar, 35% dos australianos apoiam o One Nation, e eles não têm nada além de coisas más, ruins e desagradáveis para dizer sobre o One Nation.
E, por extensão, eleitores ou apoiadores do One Nation são australianos. Você insulta essas pessoas porque está com a cabeça enfiada no próprio traseiro. Ouça isso. Minha dúvida é: por que o One Nation atrai os desiludidos? Não há dúvida de que a economia está influenciando muito as decisões das pessoas neste momento, porque o padrão de vida retrocedeu tanto e tão rapidamente, especialmente sob este governo trabalhista. Na verdade, nosso padrão de vida caiu mais e mais rápido que o de qualquer nação desenvolvida nos últimos 4 anos. Estava ouvindo Ben Habib e recomendo assistir a última entrevista dele com Nouri Khan. Ele estava dizendo que nos anos 80 o Reino Unido estava passando por problemas semelhantes, mas naquela época o problema estava apenas enraizado em uma economia fraca. Só isso. Não havia guerras culturais. Não havia colapso demográfico. Não havia questões de coesão social, sabe? A Grã-Bretanha mantinha um alto nível de homogeneidade, o que significava que eles concordavam com valores em comum. Mas ele disse que a Grã-Bretanha de hoje não enfrenta apenas problemas econômicos, mas também questões como a coesão social, o que torna o problema não só mais complexo, mas também mais difícil de superar. É exatamente isso que acontece na Austrália, mas em menor escala. Eu tenho um pouco de esperança pela Austrália porque não estamos tão mal quanto o Reino Unido, mas estamos indo nessa direção por causa de políticos como esses. Ela está colocando tudo na conta da crise econômica. É isso. Ela está dizendo, bem, é isso, só isso. Assim que nós, você sabe, recuperarmos nossa economia, então tudo vai ficar bem. O que ela não entende é que você não pode construir uma economia de primeiro mundo de alta qualidade e próspera com uma inundação de migrantes do terceiro mundo, migrantes do Afeganistão, do Iraque e da Argélia desse jeito. Olhe para isso. Como você vai construir uma economia de primeiro mundo quando você tem 55% dos homens sírios em idade ativa que dependem da assistência social? Então não são só homens, na verdade são homens e mulheres. 55% é 55% dos sírios em idade ativa vivendo na Austrália dependem da assistência social. 52% dos iraquianos não trabalham, ou seja, mais da metade que deveria agregar valor à economia está fora do mercado. Eles são o que chamávamos de encostados no auxílio. Eles estão burlando o sistema. Eles estão burlando o Centrelink. 34% dos libaneses e 33% dos afegãos. Isso me surpreendeu, pensei que seria bem maior. Até os turcos, 28%. E olhe para o pessoal do primeiro mundo, os australianos. Isso deveria ser a média nacional. Isso deveria ser o padrão. A média nacional sempre deveria ser o padrão. Só 16% dos australianos em idade ativa dependem de assistência social. Os alemães, olha só, até melhores que a Austrália, viu? Diria que esses países superam a Austrália de certa forma. Eles vêm para cá. É por isso que a gente não tem problema em importar essas culturas, porque são culturas de primeiro mundo. Eles entendem o valor do trabalho. Eles não têm 10 filhos, mesmo que a gente quisesse que eles tivessem filhos. A gente quer que eles tenham filhos, não essas pessoas. Mas eles estão tendo mais filhos. Eles estão sugando o nosso dinheiro de impostos. Então, como você vai construir uma economia sem abordar isso? Esquece o primeiro, aborígene. Isso é um problema indígena. Então, eu gosto de dizer que esse é o nosso imposto. Estamos pagando imposto para eles por construir um grande país na terra deles, certo? Mas tudo bem, não tenho nada de negativo para dizer sobre isso, certo? Isso é completamente diferente. Mas olha só, Síria, Iraque, Líbano, Afeganistão, Turquia, nós não deveríamos apenas parar de importar pessoas desses países, deveríamos, na verdade, começar a deportar aquelas pessoas que estão apodrecendo o sistema e não estão trabalhando. Então, essa mulher acha que, ao consertar nossa economia, tudo ficará bem. Vamos ignorar questões como monoculturalismo, multiculturalismo, etc. Ela não entende por que as pessoas migram para o One Nation. Lembra o que disse antes? Um padrão está surgindo, era disso que falava. Essas pessoas, assim como os conservadores, caminharam sonâmbulas para a própria ruína e eles estão caindo. E eles ainda não conseguem entender por que o público está nos deixando e correndo para o One Nation. Por quê? Por que isso está acontecendo? Abram os olhos, pelo amor de Deus. Abram suas mentes. Nosso padrão de vida caiu mais e mais rápido que qualquer país desenvolvido nos últimos 4 anos. Agora vocês podem manter o status quo e seguir com o Partido Trabalhista. Vocês podem escolher o One Nation, cuja resposta é: vamos explodir tudo. Vamos explodir tudo.
Essa não é a resposta. A resposta deles, na verdade, se houver algum resquício de sanidade, é isso que vem do One Nation. E o engraçado é que a coalizão, formada principalmente pelos liberais e pelos nacionais, também está dizendo a mesma coisa. Tony Abbott, ex-primeiro-ministro e atual presidente dos liberais, divulgou um vídeo de 5 minutos onde ele disse mono. Ele disse abertamente, ele disse explicitamente que o multiculturalismo fracassou. Esse tipo de linguagem é impensável para ex-políticos tradicionais usarem. Tipo, Tony Abbott foi primeiro-ministro, sei lá, de 2011, 2010 até 2013, algo assim. Durante a década de 2010, tivemos, tipo, 4 ou 5 primeiros ministros. Todos eles foram primeiros ministros de um mandato só. E isso realmente explica tudo. Durante toda a década de 2010, tivemos primeiros ministros de um mandato só. Malcolm Turnbull, Julia Gillard, Kevin Rudd, Tony Abbott. Antes deles, tivemos John Howard, que pode ser considerado um dos maiores primeiros ministros que a Austrália já teve. Eu diria isso. Eu não sei se você gosta disso ou não, ou se concorda ou não. Ele cumpriu 4 mandatos, de 1997 até 2007, ou de 96 a 2007, algo assim, e então ele perdeu para Kevin Rudd. Depois, primeiros ministros tiveram só um mandato? Nós não conseguíamos encontrar um primeiro-ministro que terminasse seu próprio mandato. Alguns foram derrubados pouco antes das eleições. Então esse cara apareceu, desculpe, eu falava do outro primeiro-ministro, Scott Morrison, e até chegarmos a esse cara que é, na minha opinião, o pior primeiro-ministro da história da Austrália. E ele já teve 2 mandatos. Talvez haja uma ligação aí também. Passamos do maior primeiro-ministro, um dos maiores primeiros-ministros, para o pior primeiro-ministro da história da Austrália. Tivemos 5 primeiros-ministros que não concluíram seus mandatos, e talvez isso também esteja ocorrendo na Inglaterra. Você sabe quantos? Andy Burnham acabou de entrar 7 primeiros-ministros em uns 10 anos, mas dizem que é horrível. Então, o Ocidente está em declínio porque somos governados por essas pessoas, esses dinossauros que não entendem. Eles não percebem o clima. Imagine um político sem entender o público. Por isso digo, não entendo como chegaram tão longe. Mas explodir o lugar não vai melhorar seu padrão de vida nem sua economia. Nós não estamos explodindo o lugar. Eu digo nós, porque sou um grande apoiador do One Nation. Nós não estamos explodindo o lugar. Nós estamos consertando a casa. Na verdade, impedimos a demolição da Austrália. Economia. Você precisa ter um plano de verdade, um plano confiável e uma equipe confiável. É sobre isso que eu e Angus Taylor temos falado. Na verdade, hoje lançamos nosso plano confiável, que envolve a redução de impostos, a redução dos preços da energia, envolve tratar migração e moradia em conjunto, tornando isso parte da mesma conversa. Tão importante, tão importante. É exatamente isso que a One Nation diz. Foi o que eu disse. Eles dizem o mesmo. Ouvi Alistair Campbell no podcast Trigonometry, do Konstantin Kissing, que é ótimo. Você deveria ver. Isso mostra que ela nem é de esquerda. Vai te mostrar por que esses políticos tradicionais e convencionais são tão arrogantes. Eles são tão arrogantes. Ele estava dizendo que os parlamentares sem cargo de liderança do Partido Trabalhista no Reino Unido não podem ser duros com a migração, porque a direita política já é dura com a migração. Irrelevante, não importa o que seja preciso para seu país. Você pode ver que a Inglaterra está muito pior do que a Austrália neste momento. Mas em vez de olhar para o que vai funcionar para a Grã-Bretanha, há uma crise do custo de vida. Tudo lá está fora de controle. Achamos que está ruim na Austrália, mas lá tudo está pior. E uma solução fácil. Obviamente é mais complexo e dinâmico do que isso, mas pelo menos uma solução fácil que vai te levar a restaurar sua economia, é se livrar dos imigrantes ilegais, reduzir seus gastos com assistência social, com benefícios, Universal Credit e PIP para esses imigrantes do terceiro mundo que nem deveriam estar na Inglaterra. Isso vai te fazer economizar muito dinheiro, mas o Partido Trabalhista não quer fazer isso porque a direita quer fazer. Então, é por isso que eles são tão teimosos, ou eles são ideologicamente dogmáticos e cegos pelo próprio dogma. Eles não conseguem fazer nada, então não vejo essas pessoas sobrevivendo. Eu não vejo One Nation porque ela não é uma política convencional, porque ela não é uma política tradicional. Você poderia dizer o mesmo sobre Nigel Farage. Por isso os conservadores caíram e o Reform ganhou força. O Partido Liberal também está despencando como os conservadores. E o One Nation surgiu. Esse é o padrão que menciono. Mas essas pessoas não percebem. Como chegaram tão longe?
E, acima de tudo, priorizando os australianos. O One Nation é mestre, se não em outra coisa, na arte de atuar online. Eles são incrivelmente bons em divulgar qualquer mensagem que queiram na internet. Muito barato. As pessoas têm. Não são. Veja, eu ouvi que disseram isso sobre Trump. Disseram isso sobre Nigel Farage. E agora estão dizendo isso sobre One Nation. Eles não são mágicos, só sabem transmitir a mensagem e fazer propaganda. Por que você acha isso? Por que você acha que alguém como Pauline Hanson, que muitos dizem não ser tão articulada, ela nem fala tão bem quanto você sabe, digamos, Nigel Farage? Mas por que ela é tão bem-sucedida em transmitir uma mensagem simples? Ela fez uma pequena declaração monocultural, mas foi tão poderosa. É uma declaração que muda a cultura, né? Aquele discurso que ela fez. Isso ainda os assombra até hoje. Ela fez o discurso há uns 2 meses. Por que ela é tão boa nisso? É porque ela está dizendo algo que toca o coração das pessoas. As pessoas percebem isso. As pessoas conseguem ver a deterioração do seu país em tempo real. Esse é o motivo pelo qual ela é muito boa em transmitir a mensagem. Não é porque ela é uma mentirosa, né, uma trapaceira, né, alguma grande manipuladora ou uma estudante de Goebbels. Têm capacidade de atenção bem menor e se deixam levar mais por slogans do que por políticas. Claro. Acredito que a coalizão leva nosso trabalho a sério e quer garantir que toda a política lançada tenha sido bem planejada. Nós não. Eles estão vivendo num mundo de fantasia, pessoal. E, de novo, é por isso que eu digo que eles não vão ter sucesso. Como eu disse no começo, está surgindo um padrão. Todos esses políticos tradicionais estão morrendo pela própria espada porque estão desconectados. Eles estão fora da realidade. É isso. Então eu vou. Nós, o que é, podemos nos animar, podemos tirar consolo desse desdobramento, pelo menos nosso futuro não estará mais nas mãos deles.